Estamos de volta, né? Nosso programa Encontros de Fé aqui da cidade de Gravataí, né? Nossa live diária, sempre das 8 até as 9 horas da manhã, de terça a sexta-feira pelo Face e pelo YouTube. Meditar na palavra de Deus esta manhã, texto de Romanos, capítulo 7, versículo 18, onde o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Que nós vamos ver, né, o apóstolo Paulo, né, um homem muito usado por Deus, um homem que foi transformado por Deus, um homem, né, falamos ontem mesmo nós falamos sobre isso, né, que foi transformado por Deus, um homem que perseguia a igreja e foi, né, totalmente transformado por Deus e passou a pregar para os gentios, para aqueles que não eram judeus também. E o evangelho chegou a nós também muito, né, através do ministério, né, o chamado que Deus deu para o apóstolo Paulo. Mas aqui ele está dizendo algo, né, que é interessante quando ele diz que o querer o bem estava nele, mas não efetuá-lo. Muitas vezes ele queria fazer, tinha o desejo, a intenção. Até falamos alguns programas atrás sobre isso, o pastor Márcio, né, e eu, sobre desejo. Ele queria fazer o bem, mas ele acabava muitas vezes não fazendo. A sua carne, né, a sua natureza sempre lutava para não fazer aquilo que ele sabia que era para fazer certo, mas em algum momento havia um deslize e ele acabava não fazendo, né? Não estou falando de pecados grotescos, estou falando de questões do dia a dia, questões, né, comuns, corriqueiras, e muitas vezes, né, você está ali buscando Deus e quando vê, daqui a pouco você traz uma palavra mais ríspida para alguém, daqui a pouco você, sem querer, você fere alguém com a palavra, né? Então são questões assim do dia a dia, e o apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Interessante que ele fala isso de uma forma aberta, né? Reconhece, né, a sua natureza e reconhece os desafios do crente, do cristão, né? Nós todos pecaram, né, e precisam da graça e da glória de Deus, né? Não existe nenhuma pessoa pode dizer que não é pecadora, nenhum ser humano, nenhum cristão, por mais, né, cristão mais empenhado que seja, não deve dizer que não tem pecado algum, né? No momento que diz eu não tenho pecado nenhum, está pecando, né? Nós somos falhos, a nossa natureza ela é falha, né? Então não quer dizer que nós temos que nos acostumar com o erro, é claro, né? Nós temos que, né, entender a mudança que Deus quer fazer na nossa vida, e o Senhor nos justifica do pecado, Ele nos perdoa, e o sangue de Cristo, né, traz o perdão para nossos erros, nossas falhas, e nos permite nós mudarmos de vida para que nós venhamos não viver mais no pecado. Agora, aqui ele dizendo, olha, o querer bem está em mim, não efetuá-lo, ele está dizendo, olha, ainda precisa algumas coisas acontecer na minha vida. Eu ainda estou em busca, né? Estou buscando a perfeição, estou ainda buscando uma vida, né, de maior intimidade e maior relacionamento com Deus, para não cair no erro. Cristo, ele não teve pecado. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para viver a vida, né, para nos dar a vida eterna, para nos mudar. Mas ele foi o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele não tinha pecado, mas ele morreu como um pecador, morreu para levar os nossos pecados, encravar eles na cruz. E quando eu olho para este relato de Paulo, por este texto que Paulo nos deixa nessa carta para os Romanos, a gente começa a compreender a graça de Deus, o amor de Deus, porque o ser humano não consegue vencer o pecado sem a presença de Cristo, sem o poder, sem o amor, sem a presença do Espírito Santo em nosso coração. E aí, quando eu vou, né, a João,
João 8, João 8, fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Olha que interessante, eu queria meditar contigo nesse texto também. Diz assim a palavra: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois, o que dizes? Esse apedrejada não é até a morte, né? Eram pedras grandes que dá até matar a pessoa. Versículo 6 diz: Isso diziam eles tentando, para terem de o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Interessante aqui a palavra de Deus, que Jesus, ele nos dá um ensino aqui, ele nos mostra, né, o amor de Deus, o carinho de Deus, né, e nos faz entender o que é a graça de Deus, o que é o favor de Deus. A graça é o favor que nós não merecemos, né? Hoje as pessoas dizem: mas agora não vivo mais na lei, vivo na graça. A lei, ela é importante, a lei de Deus, as escrituras, o Antigo Testamento, as instruções de Deus. Aí você vai na lei, lá você vê os 10 mandamentos, né? As pessoas, os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos são apenas algumas das instruções que a Bíblia traz. E os 10 mandamentos, ele traz algo muito mais até, traz alguns erros grosseiros, algumas coisas, né, que todo mundo sabe, né? Não matar, não roubar, não adulterar, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. São coisas mais claras, mas a palavra de Deus traz muitas instruções sobre tantas coisas da vida do ser humano. Quando você aplica a lei, né, que são as instruções de Deus, né, você é abençoado por Deus. Agora, interessante, a graça, ela trabalha um pouco diferente do que a lei, né? Porque a lei são princípios que mostram e nos apontam os erros, as falhas, né? Aonde o que agrada a Deus e o que traz prejuízo para o ser humano, né? Que é o pecado. Aqui os religiosos, eles estavam olhando para a lei e eles queriam colocar em prática a lei. Errado? Não, né? Mas eles queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, queriam pegar Jesus nesse momento, né, e colocar ele numa situação difícil, né? Jesus estava pregando amor, pregando, né, a vida, a transformação da vida das pessoas, o reino de Deus, né, que transforma o ser humano. E eles estavam tentando pegar Jesus. Quem vive pela lei, né, e esse é o perigo, né? A lei, ela te dá princípios que te norteiam, né, e te mostram, né, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Agora, Jesus veio para além disso, né? Jesus veio para fazer com que a lei fosse aplicada, né, em nós. O religioso, o perigo da religiosidade, né, por si só, né, ela é porque você sabe o que é errado e você usa a lei, né, na sua grande maioria, para apontar o erro. Então você sabe o que é errado e você aponta o erro. Você passa a ver o erro em todo mundo que te cerca. Porque esse mundo está perdido, porque as pessoas estão erradas, porque o fulano errou, porque o ciclano errou. Esses homens trouxeram a mulher para ser apedrejada diante de Cristo, porque ela estava errada. E Jesus, em nenhum momento, ele aceita o erro. Ele diz assim: não, continua pecando. Ele diz: não, vai,
e não peca mais. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele faz com que aqueles homens entendam a graça. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A graça de Deus, o amor de Deus traz a mudança em mim. Então, Deus transforma o ser humano no seu interior e faz com que a gente compreenda os nossos erros e que nós somos sim errados e nós temos a nossa natureza que é pecaminosa, que precisa ser transformada, que precisa ser trabalhada por Deus para que nós venhamos mudar. O religioso quer que os outros mudem. Essa é a diferença, né? E o que me chama muita atenção, porque se nós, né, temos a tendência, até pela nossa natureza, né, que precisa morrer, porque é um pecado, né, de olhar o erro dos outros. Tu errou aí, mas tu tá em pecado. Não, porque esse apontar o erro, quem aponta o erro, né, quem veio julgar, né, quem tenta imputar erro e trazer isso é as trevas. Né? Agora, Jesus Cristo não veio, ele disse: eu não vim julgar, eu vim salvar. Um dia todos nós vamos ser julgados, né, diante do trono celestial. Mas agora Jesus veio salvar o ser humano, tirar o ser humano das garras do pecado que prende o ser humano. Ele não veio para julgar. Então muitas vezes nós queremos julgar, quem sabe, julgar aquele que está errado, aquele que está em pecado. E nós não somos juízes. Antes mesmo de nós apontar o erro para alguém, de nós queremos julgar alguém, determinar algo na vida de alguém, essa pessoa não vai ser nada porque olha só isso, olha aquilo. Na verdade, muitas vezes percebemos o erro de algumas pessoas, claro que percebemos, óbvio, né? Mas quando percebemos, é para que nós venhamos ajudar essa pessoa a sair do erro e não, né, julgar e condenar alguém. Não é o nosso papel. Agora, o nosso papel é olhar para nós como Jesus, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então diz que nenhum atirou, do mais velho até o mais moço. Significa, todos eles se examinaram e olharam para dentro de si e perceberam que tem erros. Se o apóstolo Paulo, né, que é uma referência, que, né, um homem usado por Deus, ele reconhece que muitas vezes ele tinha alguns erros, né, que às vezes ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia colocar em prática, né? E se em alguns momentos eu ainda, né, tem algumas coisas que eu não consigo botar em prática ali, eu erro, é porque o pecado habita em mim, tá dizendo, eu ainda sou pecador. Não estou falando de pecados grotescos, né, grosseiros, mas às vezes um pensamento que vem, um sentimento que vem sobre alguém e vem no teu coração, e às vezes tu não vigia, daqui a pouco ele vira o quê? É um pecado. E o pecado gera atadura, amarra. Em Hebreus, né, capítulo 12, diz que desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, quer dizer, o pecado gera um peso em nós. Ele nos prende, nos dá, né, dá concessão para que as trevas atuem em nossas vidas. Então, pecado, não existe pecadinho e pecadão, né? Tudo é pecado. Aquilo que não agrada a Deus, às vezes um sentimento, uma mágoa, um ressentimento, isso vai ficando no coração, isso vai prendendo e dando concessão para que as trevas, né, atuem em nossas vidas. Então, nosso papel não é apontar o pecado das pessoas, mas apontar aquilo, né, que a palavra de Deus nos ensina, que geram concessões para que o inimigo toque, para que Deus possa agir, e nós vamos reconhecer, é necessário que a gente reconheça, e Paulo ali está mostrando que é necessário a gente reconhecer que a gente não é 100%. Quando eu entendo que eu não sou 100%, eu estou aberto para o tratamento de Deus. Eu estou mostrando, Senhor, eu preciso dessa transformação na minha vida. Senhor, eu quero, em vez de ficar olhando o problema dos outros, eu quero ser transformado por Ti no meu coração. Eu quero mudança de vida. É importante isso, para não virar um religioso. Nós precisamos ter esta mudança no nosso interior. É necessário que a mudança parta através do meu coração, da minha vida. E você pode notar, normalmente, quando você vai ver uma discussão, um problema, sempre o problema é do outro. Sempre a discussão é com o outro. Adão e Eva, quando deu problema, né, quando eles pecaram, Adão disse assim, olha, a mulher que tu me deu que me fez comer do fruto. Ele não admitiu que ele tinha errado. Ele não admitiu que ele
havia desobedecido a Deus. Ele colocou a culpa na mulher. Então é sempre o problema do outro. Jesus Cristo veio mostrar, não. Te examina, verifica que tu aceitou, né? Que muito dos problemas, eles partem de nós. Porque quando você tem um coração sujeito a Deus, um coração submisso a Deus, e você percebe o teu erro, é o primeiro passo para você ter a mudança dentro do teu interior. E a partir da mudança do nosso interior, a partir do agir de Deus na nossa vida pessoal, Deus passa a transformar tudo aquilo que nos cerca. A nossa família, nossas amizades, né, nosso trabalho. A transformação, a vida que Deus tem para nós aqui na eternidade, ela começa dentro de nós, do indivíduo. Então, mas cada indivíduo precisa estar aberto para essa transformação. Quando Jesus diz para aqueles homens, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele fez com que todo mundo pensasse na sua vida. E cada um, não para acusar, mas para que todo mundo pensasse, pô, mas eu também tenho erros, né? E se eu também tenho erros, como é que eu vou acusar alguém, né? Julgar alguém? Jesus veio para nos mostrar os nossos erros. Não para estar apontando o erro das pessoas, sim para apontar a solução e o socorro que ele pode proporcionar na vida de cada indivíduo, de cada ser humano. Jesus veio para que a lei, a palavra de Deus, pudesse ser cumprida no coração do ser humano. E só é possível que essa palavra seja cumprida através do atuar do Espírito Santo de Deus na vida de cada ser humano. O Espírito Santo, ele nos traz esta compreensão, ele traz luz sobre as trevas. Então, se Paulo está dizendo, olha, o querer está em mim, mas não efetuá-lo. Paulo tinha tanta intimidade com Deus que ele percebia os seus erros e ele, né, certamente, e ele não continuava, ele buscava a transformação. E Senhor, eu fico imaginando, não está escrito aqui, mas ele pede, Senhor, né, transforma minha vida. Quando nós percebemos nossos erros, não é para que a gente continue nos erros, mas é para que a gente busque essa transformação de Deus, esse toque do amor e do poder de Deus na nossa vida, para que a gente possa sair do erro e do pecado. Porque o pecado, ele nos aprisiona. O pecado gera brecha para que o inimigo toque em nossas vidas, para que ele, né, nos fira. Então nós temos que ir fechar as brechas, né, fechar, né, as portas, né, que o pecado gera para que o inimigo toque em nossas vidas, para que o diabo age em nossas vidas. E só é possível isso através do Espírito Santo, através do atuar de Deus, né? 1 João 3,6 diz que todo que permanece em Cristo não vive pecando. Por quê? Porque Cristo veio para nos livrar do pecado. Ele perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados quando nós aceitamos a Cristo, mas também nos fortalece e nos dá condição de vencer o pecado, porque também temos que vencer o pecado, nossa natureza. Paulo está dizendo que a natureza humana, ela tem uma tendência, né, a meter o pé pelas mãos, como se diz, né, a chutar o balde muitas vezes, né, deixar a ira, né, o sangue ferve, a gente muitas vezes pode, né, passar da conta, né, então eu não estou falando de coisas grosseiras, estou falando de coisas mínimas, né? Eu nem estou considerando as coisas grosseiras, estou falando das coisas mínimas do dia a dia. Às vezes está no teu relacionamento com a tua esposa, daqui a pouco ela não está num dia legal, ela sai meio atravessada, né? Pode acontecer, né? Ela já dá uma resposta mais dura, daqui a pouco tu já se irrita, daqui a pouco tu fala, daqui a pouco vira uma tempestade na tua casa. E aí, irai-vos, mas não pequeis, né? Então significa, muitas vezes isso vai gerando o quê? Amarras, né? Feridas, e vai trazendo dor, sofrimento. Mas quando você entende, puxa vida, ela não tá ali, mas eu também tenho responsabilidade, eu também sou chamado para abençoar esse meu lar. Então Senhor, essa vontade que eu tenho de revidar, não, Senhor, que eu possa abençoar para que ela saia disso. Então, esta compreensão que nós também somos errados, a pessoa não é 100%, mas eu também não sou, me dá a condição de, Senhor, eu também preciso de ajuda, assim como essa pessoa precisa de ajuda. Se eu não tenho essa compreensão,
Não, olha, fulano tá errado, mas olha a forma que ela trata, olha isso aí. E o inimigo, ele vai gerando, semeando, e muitas vezes usando até a própria palavra de Deus para apontar o erro das pessoas, para que os relacionamentos se quebrem, se rompam. Aí você diz, mas eu tô fazendo o que a palavra diz, mas fazendo contra alguém, mas não aplicando a palavra em si mesmo. A palavra de Deus diz, né? Deixa de olhar o cisco que está no olho, né, da outra pessoa, e cuida do tronco que tem no olho. Significa, a gente olha, né, o problema dos outros, mas não percebe o que nós temos vivido. É importante essa compreensão. O evangelho, a palavra de Deus, né, a vida cristã, ela gera mudança no indivíduo, no ser em si mesmo. Nós somos mudados. É necessário gerar essa mudança. Né? Não é algo que eu vou aprender e vou olhar para a palavra para que as pessoas, né? Antes de eu pregar uma palavra, Deus tem que falar comigo. Antes de eu ministrar esse texto para você, eu preciso olhar para a palavra, Senhor, isso é para mim também. Eu também preciso dessa palavra. Precisa haver essa mudança em mim, né? Porque o evangelho é para mim, mas também para as pessoas. Mas eu preciso acolher essa palavra e precisa trazer transformação na minha vida. Eu preciso estar aberto para isso. Então, Paulo está dizendo, olha, eu compreendo isso, né? Então, 1 João 5,18, né? Já é 9 horas, nós vamos encerrar, se deixar a gente vai falando. Palavra de Deus a gente... Vamos ver, 1 João 5,18, olha o que diz, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus... Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, né, diz que nós não vivemos no pecado, nós somos livres do pecado, né? Não quer dizer que muitas vezes nós não possamos, né? Assim como Paulo diz, olha, mas é uma luta da minha carne, da minha natureza, né? Então, o Espírito precisa estar em mim. Mas aqui diz que o maligno não toca. Significa, quando eu erro e eu reconheço que eu errei, e eu me coloco diante de Deus, Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa meu erro, Senhor, eu não quero fazer mais. O Espírito Santo te fortalece, o diabo não toca na tua vida e você consegue vencer. Agora, se você não tem comunhão com Deus, você não está em Cristo, o pecado ele gera ataduras. O diabo vem, toca na tua vida e você não sai. É um círculo vicioso, você fica preso naquilo e você não consegue mudar. Por que não vem a mudança? Porque muitas vezes você está atado. Por que você não consegue sair de um erro, um engano? O prazer muitas vezes te leva a seguir atado naquele pecado, naquele erro, né? E você fica escravo do pecado. Porque não há a presença de Deus, o poder de Deus, para te libertar disso. Então eu quero orar por você nesta manhã. Você que diz, mas eu não consigo sair desse círculo. Eu quero me desembaraçar, né? Eu estou embaraçado nesses erros, sentimento, nesta ira, nesse ódio. Eu não consigo liberar perdão. Eu estou preso num vício. Eu estou preso num sentimento, numa prática que eu sei que não agrada a Deus. Eu não consigo. Nós vamos orar nesta manhã para que a presença de Deus venha sobre a tua vida, para que você seja livre, para que o inimigo não te prenda, para que você seja perdoado, para que você possa ser livre, para mudança de vida, mudança no teu interior. Para que você seja transformado por Deus, para que o amor de Deus tome a tua vida. Amém? Então você puder passar do carro, puder parar o carro, de um tempo nós estarmos orando nesta manhã. Vamos orar. Não temerei, eu sei que comigo estás. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que nós somos pecadores, que nós precisamos do teu socorro, da tua graça. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre cada vida, Senhor, nesta manhã. Que teu amor, o teu carinho, o teu poder traga perdão de pecado, Senhor. Que o teu poder, Pai, traga, Senhor, liberdade àquele que está preso, àquele que está atado, Senhor, num círculo, né, vicioso, preso, Pai, por sentimentos, por desejos, Senhor, que não agradam a Ti.
Ministra o teu poder, Pai. Traz libertação sobre esta vida. Perdoa pecados, Pai. Retira os laços, as amarras, Senhor. Rompe isso, Pai, em nome de Jesus. Nos dá esta compreensão do que é o teu reino, do que é o teu amor, o teu poder transformador sobre nossas vidas, Pai. Fortalece, meu irmão, Pai. Senhor, nos livra de todo laço, de toda amarra, Pai. Tudo aquilo que gera concessão para que as trevas atuem. Nesta manhã nós declaramos o teu poder desfazendo amarras, desfazendo ataduras, em nome de Jesus. Venha a liberdade, livra, Pai, de todo embaraço, Pai, em nome de Jesus. Ministra o teu poder, Pai. Nos dá esta compreensão, Pai. Senhor, que nós possamos perceber, Pai, quando não te agradamos, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agir, Pai, em cada coração nesta manhã. Aquele que está enfermo, Pai, aquele que está pedindo socorro, Pai, que mandou mensagem para nós, Pai, toca agora, em nome de Jesus. Ministra o teu poder, o teu socorro nesta manhã. Traz cura, Senhor, faz sinais, faz prodígios, Pai. Tu és um Deus poderoso, Pai. Um Deus de solução, que age na raiz dos problemas, Pai. Nós te pedimos, Pai, toca cada vida. Gera transformação em cada lar, em cada vida que nos assiste nesta manhã. Em nome de Jesus, nós trazemos o teu amor sobre cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és fiel.